Gente, deixa eu ver. Pronto, todo mundo entrou. Vamos lá ao início da nossa aula, né? Todo mundo consegue ver essa tela? Tá clara para todo mundo? Dá para ver? Pronto. Pessoal, se tiver algum problema, se não conseguir ver alguma coisa, ou ler, ou me avisem, tá? Eu acho difícil aqui estar acompanhando também o chat. Então alguém, se tiver algum recadinho aí, alguma dúvida no chat, professor, alguém botou a dúvida, aí eu vou lá dar uma olhada, tá bom? Porque quando eu abro a tela aqui, eu só vejo a tela que está aberta, que vocês estão vendo aqui. Talvez vocês estejam me vendo do lado, né? Mas eu não vejo, eu só vejo a tela, tá bom? Então vamos lá. O assunto é geometria analítica, né? E a gente vai ver a definição, né? Tudo sobre o ponto, depois a reta, depois a circunferência, certo? Então ela divide nessa escala de assuntos. Então, antes de falar em ponto, precisamos definir onde é que a gente vai localizar, desenhar ou trabalhar com esse ponto, né? E o lugar na qual a gente trabalha, onde vive, mora, né? O ponto e a reta, a circunferência e o que mais a gente vê daqui para frente é o plano cartesiano, certo? É o nosso velho e bom plano cartesiano. Então vamos lá. Consideremos dois eixos orientados x e y, e esses eixos são perpendiculares em O. Então, que eixos são esses? Esse eixo horizontal aqui é o eixo x, e esse aqui, o vertical, é o eixo y, ok? O ângulo formado entre esses dois planos é o ângulo de 90 graus, ok? O plano determinado por esses eixos é chamado plano cartesiano. Então, por hora, plano cartesiano, eu tenho dois eixos, o eixo x e o eixo y, né? Eles representam a reta numérica, a reta real. Então, aqui no eixo x eu estou representando todos os números reais, e no eixo y também. Então, quando eu coloco esses dois eixos cruzando-se, formando um ângulo de 90 graus, eu formo um plano, ou seja, algo que tem duas dimensões. Ele tem comprimento e tem altura. Ok? Vamos lá. Cada uma das partes em que o plano fica dividido pelos eixos y recebe o nome de quadrante, né? E vocês já conhecem. Então, a gente tem aqui o primeiro quadrante, esse quadrante à direita acima. Esse é o segundo quadrante, à direita à esquerda. Terceiro quadrante, esquerda abaixo. Quarto quadrante, esquerda à direita, né? Aliás, direita abaixo. Os quatro quadrantes são numerados no sentido anti-horário. Qual é o sentido anti-horário? O sentido anti-horário começa aqui e a gente caminha nesse sentido. É o sentido anti-horário. Me perdoem a letra, ainda estou me acostumando a escrever com isso aqui, reacostumando a escrever, tá bom? Muito bem. O eixo X, ou seja, esse eixo aqui, ou eixo OY porque O desse ponto central é o chamado ponto O, de O para X, né? Ou eixo OX recebe o nome de eixo das abscissas. Então, toda vez que falar em eixo das abscissas, eu estou me referindo ao eixo onde estão os valores de X. O eixo Y, que é esse eixo aqui, ele, ou também conhecido como OY, pela mesma razão, né? É que vai a semirreta de O para Y, recebe o nome de eixo das ordenadas. Então, toda vez que falar em eixo das ordenadas, eu estou me referindo ao eixo na qual estão os valores de y. Muito bem. O ponto O, que é esse carinha aqui, é a origem do sistema de eixos cartesianos ortogonal. Ortogonal, voltando a lembrar,
porque ele forma um ângulo de 90 graus. Esses dois eixos formam um ângulo de 90 graus. Ele é ortogonal ou retangular, né? Retangular de ângulo reto. Esse sistema é frequentemente indicado por x, o, y. Então, quando eu falar em x, o, y, ele está falando do plano cartesiano. Que a gente está mostrando aqui na nossa figura. Ok? Pessoal, tem alguma pergunta, alguma dúvida? Laila, deixa eu ver aqui, Laila. Não, né? Ninguém tem. Pronto, ok. Já tem 61. Não. Bom, beleza. Podemos prosseguir? Eu sou 10h30, tem que ir fazer o almoço. Eita. Não, lá nem Professor, Laila está perguntando onde está isso aí, porque falaram que estava no Classroom. Eu ainda não coloquei, não. Eu fiz ontem, estou organizando as aulas, fazendo os vídeos, organizando isso aqui. Ainda não coloquei, vou colocar hoje, tá bom? Esse material para vocês. Tá ok? Obrigada. De nada. Bom, aqui não há perguntas, certo? Eu fiz um vídeo explicando isso aqui, né? Tá lá, vou colocar para vocês. Então, eu vou trazendo aqui. Então, vamos ao próximo tópico, já que não tem nenhuma pergunta. Vamos lá. Próximo tópico. Pronto. Pessoal, volto a dizer, se eu estiver falando muito rápido, se tiver algum problema, sinalizam aí. Eu não consigo acompanhar aqui o chat, então, alguém colocou alguma coisa no chat, alguma dúvida? Alguém, por favor, sinaliza aí para mim, tá bem? Como a nossa colega fez agora. Porque quando eu abro essa tela que vocês estão vendo, eu só estou vendo a tela. Não vejo o que está rolando no chat. Ok? Então, vamos lá. Dado um ponto P qualquer do plano cartesiano, então até aqui o nosso pontozinho P aqui, como fazemos para localizar esse ponto P no plano cartesiano? É uma dúvida, né, que as pessoas em geral têm. Traçamos por P as retas paralelas aos eixos x e y. Como assim? Então, digamos que eu quero localizar o ponto P e esse meu ponto P, né, obviamente ele vai ter as coordenadas x e y, que a gente vai ver mais a seguir. Então, primeira coisa, eu vou traçar aqui uma reta paralela, né, passando por esse ponto P, vou traçar uma reta paralela ao eixo y. Então, desenho aqui uma reta paralela ao eixo y. E agora eu vou traçar uma reta paralela ao eixo x. Ok? Quando eu faço isso, vocês podem observar que a reta paralela ao eixo y, ela cruzou aqui o eixo x nesse ponto aqui. E nesse ponto aqui, ele chama de P1. Tá aqui, ponto P1. Quando a gente traça a reta paralela ao eixo x, ela cruza aqui o eixo y e cruza nesse ponto aqui que a gente chama de P2, ok? Sejam P1 e P2 os pontos de interseção dessas retas com os eixos x e y, respectivamente. Foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Dizemos que a abscissa de P, o que é a abscissa? É o valor de x desse ponto Professor, P. começa a explicar de novo que a gente se perdeu. Como? Não entendi. Volta a pergunta Começa a aí. explicar de novo dessa reta. P1, P2, retas Certo. paralelas. Começa a explicar daí. Tá bom. Vamos voltar. Bom, então, dado um ponto P qualquer do plano, certo? Então, eu desenho esse ponto P aqui, no plano. Podia ter desenhado ele aqui no segundo quadrante, no terceiro, não importa, tá bom?
Eu posso desenhar esse ponto em qualquer lugar. O que ele vai mostrar aqui é, desenhado esse ponto, ele vai ter uma coordenada x e y para ele. É isso que ele quer dizer. E como é que a gente chega nessas coordenadas x e y? Então, o que ele diz aqui? Ó? Dado um ponto P qualquer do plano cartesiano, traçamos por ele as retas paralelas. Retas paralelas a quem? Ao eixo x e ao eixo y. Então, uma reta paralela ao eixo x, passando por P, ela passa aqui. Ó. Então, eu passando pelo ponto P, eu desenho uma reta, vou chamar de R, e essa reta R é paralela ao eixo x, ao eixo OX. Ok? Isso aqui está permitindo, pai. E aí, agora eu vou traçar uma reta paralela ao eixo Y, passando por P. Então, eu desenho aqui uma reta, desculpa aqui a minha reta torta, vou chamar de reta S. E essa reta S, ela é paralela ao eixo OY, ok? Para que isso? Quando eu traço essas retas, elas vão se cruzar com os eixos em algum lugar. A reta R, que é paralela ao eixo X, ela vai cruzar o eixo Y nesse ponto aqui, que ele chama de ponto P2. E a reta S, que é paralela ao eixo Y, ela vai cruzar no eixo X nesse ponto P1. Né? Por que a gente está fazendo isso? Somente para determinar o valor de X e o valor de Y das coordenadas desse ponto. É somente para isso, tá bom? Aí o texto diz, sejam P1 e P2 os pontos de interseção dessas retas. Então, o que eu acabei de mostrar para vocês. Dizemos que a abscissa de P, né, a abscissa está fazendo referência ao valor de X desse ponto. Então, ele chama de X de P. É a medida algébrica do segmento OP1. O que é medida algébrica? Medida algébrica é o seguinte. Está aqui o meu ponto O e está aqui o meu ponto P1. Então, se eu ligar aqui, se eu pegar uma régua ligando esses dois pontos, eu tenho a medida algébrica dele, que é o valor de OP1. Essa medida aqui é em centímetro, em metro, em quilômetro, não importa, né? Essa medida aqui com a régua, a medida OP1, ela vai corresponder à medida, né, da coordenada x do ponto P. Então, aqui eu já descobri qual é a coordenada x desse ponto P que eu desenhei no plano cartesiano, inicialmente aleatoriamente. A ordenada de P, o que é a ordenada? A ordenada faz referência ao valor de y. A ordenada de P, que ele vai chamar de y de P, é a medida algébrica do segmento OP2. O que é a medida algébrica? Eu vou pegar a minha régua e vou medir aqui de O até P2. Quando eu medir aqui ó, com a minha régua, eu vou ter a medida da distância de O até P2. A medida de O até P2 é o valor de Y do ponto P. Essa medida aqui é o valor de Y do ponto P. Ok? Então, as coordenadas do ponto P são os números reais, xp e yp. Ou seja, as coordenadas x daqui vai ser a medida x do ponto P, né, que corresponde a esse tamanho aqui, que é o número que vai aparecer aqui para a gente. E a coordenada y dele, né, y de P, vai ser o número que vai aparecer aqui, nesse lugar, no eixo y. Tá certo? Então, indicamos, em geral, na forma de um par ordenado, xp, y de p. Então, xp e y de p, esse par ordenado, são as coordenadas do ponto P. Tá claro? Alguma pergunta? Não? Nenhuma perguntinha? Não, professor, tá tudo certo. Tá tranquilo? Tá muito rápido? Tá muito detalhado? Vão me dando uma notícia aí, viu, gente? Ok? São 10h30, temos mais 40 minutos. Posso seguir para o próximo tópico?
Finaliza aí, gente. Tá tranquilo e favorável. Agora que eu tô vendo aqui. Vamos ver aqui o 2. Cadê o próximo? É esse aqui. Um exemplozinho aqui pra gente. Gente, vocês não estão falando comigo pelo WhatsApp não, né? Se tiver, tá ruim para mim olhar. Eu estou segurando o mouse com a mão, a caneta com a outra e mudo de tela. É engraçado. Bom, vamos lá. No exemplo 1, tudo isso aqui está naquele material, tá? Um ponto P possui coordenadas dadas por menos 2 e 4. O que significa esse menos 2? Esse menos 2 é a coordenada x do ponto P. E o 4 é a coordenada, a ordenada, né? Y do ponto P. Tá certo? Que a gente mencionou ainda agora. Então, sempre esse primeiro número é o x e o segundo número é y. Sempre nessa ordem. Isso significa que a abscissa, ou seja, o x, né, de P, vale menos 2. E sua ordenada, ou seja, y, vale 4. P encontra-se no segundo quadrante, como mostra a figura. Como eu sei disso? Então, o que diz a orientação lá? Agora aqui a gente já sabe as coordenadas do ponto. Eu já sei qual é o valor do y, do x dele, e sei qual é o valor de y. Então, vejam, se você aqui, você ainda não tem desenhado o ponto P. Imagine se não tem desenhado ele. Então, você só tem aqui os valores do x e do y aqui no plano cartesiano. Então, você vai traçar uma reta aqui, passando pelo menos 2. Essa reta é a reta paralela ao eixo y. E vai passar uma reta, pegando aqui o 4, paralela ao eixo x. Então, observe que elas duas retas se cruzam. E esse cruzamento aqui é justamente a localização do ponto P, que tem as coordenadas x menos 2 e y igual a 4. Ok? E como ele está aqui nesse local aqui, então aqui nesse local, aqui a gente é sabido que aqui corresponde ao segundo quadrante. Ok? Dúvidas? Nenhuma dúvida? Acredito que não. Beleza. Então, alguém aí que estiver colocando alguma dúvida aí no chat, avisa para cá. Tá bom? Professor, espera aí para Oi. Espera aí rapidinho copiar. Meu Flor. Cadê? Você vai copiar? Obrigada. Pronto. Quando estiver pronto, me avise. Pronto, professor. Pronto? Já. Posso Já, tirar? obrigada. De nada. Posso tirar essa tela? Vamos lá. Pode sim. Então, tirando a tela. Vamos à próxima tela. Deixa eu ver, acho que é aqui. Isso. Lembrando, pessoal, que eu vou produzir mais vídeos desse aqui, detalhando, colocando tudo direitinho, viu? Eu consegui fazer até a tela anterior, os vídeos. Eu coloquei lá onde eu mostrei para vocês no YouTube. E vou colocar para vocês o link lá no Google Sala de Aula para vocês, tá bom? Mas vou colocar a partir de hoje. Ainda não tem nada lá. Bom, definimos o que é um plano cartesiano, né? Definimos o que é eixo das abscissas, eixo das ordenadas, definimos como localizar um ponto no plano cartesiano, né? Então, tudo isso é preparando o terreno para a gente poder trabalhar definitivamente com ponto.
Aí surgem algumas observações. Primeira observação. A cada ponto P do plano cartesiano corresponde um par ordenado xp y de P de números reais, né? Então, se você tem um ponto P qualquer, né, qualquer ponto sobre o plano cartesiano, esse ponto, né, cada um deles vai ter um par ordenado de números reais que dizem a sua localização, certo? É o endereço dele. E, inversamente, né, voltando, para cada par ordenado... Chegou alguém aqui. Para cada par ordenado de números reais que você tiver, ele vai corresponder a um ponto do plano. Então, dizendo aqui nessa observação, que cada ponto que você tem no plano cartesiano, ele tem associado a ele um par ordenado. Esse par ordenado é nada mais do que o endereço desse ponto. Só isso. É como nossa casa. Nossa casa não tem um endereço? Pronto, o endereço é único, né? Não tem duas casas com o mesmo endereço, né? Cada casa tem um endereço único. Se for apartamento, a pessoa no apartamento é no mesmo prédio. Sim, mas o andar, o apartamento vai ter número diferente. Se for igual, é porque é a mesma casa. Mesma coisa aqui no nosso plano cartesiano. Cada ponto tem uma coordenada, x e y, e ela corresponde ao endereço que localiza ele. Ok? Vamos a outra observação. Um ponto pertence ao eixo das abscissas, né? O que é o eixo das abscissas? Toda vez que falar em eixo das abscissas, vocês vão se lembrar que é o eixo OX. Um ponto pertence ao eixo das abscissas se sua ordenada é nula. O que é ordenada? Ordenada é o valor de y. E se a ordenada é nula, significa dizer que y é igual a zero. Desse modo, para todo número A pertence a 3 reais, ou seja, para qualquer número real, o ponto de coordenadas A, 0, então você vê que no lugar do y vai sempre aparecer o 0, se esse ponto pertence ao eixo das abscissas, o eixo OX, né? Então, esse ponto A0 pertence ao eixo X. E nós temos um exemplo aqui, ó. Observe que o ponto K ele está sobre o eixo das abscissas, o eixo X. Então, ele é um ponto que pertence ao eixo X, eixo das abscissas. E quais são as coordenadas desse ponto? Dá uma limpada aqui. Então, observe que eu tenho aqui uma malha quadriculada e não tem número associado. Não tem problema. Então, aqui, no cruzamento do eixo X com o eixo Y, a gente sabe que aqui vale 0. À direita, no eixo X, os números são positivos. Então, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3. Deixa eu botar aí outra cor. Vou botar em preto. Aqui vale 1, aqui vale 2, 3, aqui 4 e o último aqui é 5. À esquerda aqui do 0 tem os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. No eixo Y, daqui para cima, eu tenho 1, 2, 3, 4 e 5. E para baixo, a partir daqui, são os números negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e menos 5. Então, as coordenadas do ponto K, aqui, indicado aqui, ele é um ponto que está sobre o eixo X, e quais são as coordenadas dele? A gente sabe de antemão que no lugar do Y vale 0. E no lugar do X, aqui vale 3. Então, essas são as coordenadas do ponto K. Se o Y dele vale 0, é porque ele pertence ao eixo das abscissas, eixo X. Ok? Vamos aqui para um terceiro ponto. Um ponto pertence ao eixo das ordenadas. Eixo das ordenadas, vai se lembrar que é o eixo OY. Eixo OY. Se sua abscissa, quem é a abscissa? A abscissa é o valor do x. Se a sua abscissa for nula. A abscissa nula significa dizer x igual a 0. Aí o que acontece? Assim, todo
para todo número real, né, todo B pertence a reais, o ponto 0B pertence ao eixo Y, certo? Então, aqui a gente não tem nenhum exemplo de ponto sobre o eixo Y. Vamos desenhar um. Vamos desenhar aqui, ó. Esse ponto aqui, ele está exatamente em cima do eixo Y, né? Vou chamar esse ponto aqui de ponto P. Quais são as coordenadas do ponto P? Se eu sei que ele pertence ao eixo Y, de antemão está garantido que o x é sempre igual a zero. Então, o x é zero. E quanto é o y dele? O y dele é o valor que vale, né, aqui, no caso, 5. Então, o ponto P tem coordenadas 0 e y, certo? Então, aqui nós temos pontos no primeiro quadrante, pontos no segundo, no terceiro e no quarto, e pontos sobre os eixos coordenados, certo? Que são o ponto K e o ponto P. Muito bem. Quais são os pontos aqui para a gente que pertencem ao primeiro quadrante? No primeiro quadrante eu vou ter o ponto H e o ponto J. Quais são as coordenadas do ponto H? O ponto H, aí eu vou olhar aqui, ó, essa reta aqui, ó, ela vai me levar diretamente para o valor de x dele. No caso aqui, ele essa reta horizontal aqui vai me levar direto ao valor de y dele. No caso, o y é 4. O ponto J, a mesma coisa. O ponto J está no primeiro quadrante. A reta vertical vai me levar direto aqui para o valor de x dele, no caso 1. E a reta horizontal, paralela ao eixo x, vai me levar direto ao valor y dele, que também é 1. Ok? Então, aqui no meu desenho, eu tenho esses dois pontos no primeiro quadrante. Quais são os pontos do segundo quadrante? Então, no segundo quadrante, eu tenho um ponto L, apenas, né? E quais são as coordenadas do ponto L? Aqui. Aí, essa reta vertical aqui vai me levar ao valor do y, do x dele, aliás. No caso aqui é menos 1. E a reta horizontal vai me levar ao valor y dele, que no caso é 4. Ok? Quais são os pontos que estão no terceiro quadrante? No terceiro quadrante eu tenho o ponto M e o ponto I. Tenho o ponto I e o ponto M. Quais são as coordenadas do ponto M? Essa reta vertical vai me levar ao valor x dele, menos 3. A reta horizontal vai me levar ao valor y dele, menos 2. Quais são as coordenadas do ponto I? No ponto I, o x dele é menos 2 e o y dele é menos 4. E, finalmente, quais são os pontos que estão no quarto quadrante? No quarto quadrante eu só tenho o ponto N. Quais são as coordenadas do ponto N? O x dele vale 1 e o y dele vale menos 3. Mas a que quadrante pertence o ponto P e o ponto K? Que quadrante eles pertencem? Bom, oi? Alguém falou? Maia não entendeu não, professor. E não entendeu o quê? Não sei. Ih, cadê ela? Fala aí, minha flor. Pode continuar, professor. Pode continuar. Se tiver pergunta, meu irmão, pode fazer, não tem problema nenhum, viu? Então, observa o seguinte, ó, o ponto P que eu desenhei para vocês como exemplo e o ponto K, eles não pertencem a nenhum quadrante. Não pertencem a nenhum quadrante. Ou letra feia. Quadrante. Por quê? Ele está na fronteira, né? Ele nem é do, por exemplo, ponto K, nem é do primeiro, nem é do quarto. Ele está no meio da coisa. Então, ele está neutro nessa história. Então, por isso ele não tem quadrante. O ponto P, ele nem pertence ao primeiro, nem ao segundo quadrante. Ele está na fronteira deles. Ele não tem quadrante aí. Ok?
Então, essas são as 3 observações principais relativas ao ponto. Alguma pergunta? Alguém ainda não entendeu? Eu não entendi o que é o P e o K. O P e o K. O ponto K já estava desenhado no na nossa figurinha, né? Deixa eu... Cadê ela? O ponto K já estava aqui, ó, né? Desenhadinho. O que eu fiz aqui foi só dizer quais são as coordenadas dele. Quais são os valores x e y que localizam ele? Então, aqui, o x, ele é um ponto que pertence ao eixo x, e se pertence ao eixo x, a sua ordenada é nula, ou seja, o y dele vale 0. Então, no lugar do y aqui, está 0. E o valor do x dele? É o valor que está mostrando que ele está no 3. Então, as coordenadas do ponto K, 3 e 0, é um ponto que pertence ao eixo x e, portanto, não pertencem a nenhum quadrante, porque ele está na fronteira entre o primeiro aqui e o quarto quadrante. O ponto P não tinha inicialmente, não tinha aqui, né, o ponto P. Aí eu queria um exemplo de um ponto que pertence ao eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, eu criei esse ponto para a gente aqui como exemplo. Então, o ponto P, as coordenadas dele, se ele pertence ao eixo das ordenadas, ou seja, se ele pertence ao eixo y, é porque a abscissa dele é nula, ou seja, o valor de x dele é sempre 0. Então, está aqui no lugar, o x é 0. Eita, propaganda. E quanto é o valor de y dele? É o valor que está correspondendo aqui, ó, no caso, 5. Então, a coordenada do ponto P, 0, 5, pertence ao eixo das ordenadas, pertence ao eixo y, mas ele não tem quadrante, porque ele nem é do primeiro quadrante e nem é do segundo quadrante, ele está na fronteira. Entendi já, professor. Entendeu? Alguma pergunta? Tá tranquilo? Posso prosseguir? Tá tranquilo. Tá tranquilo, né? Professor, Muito bem. Então vamos liberar a tela aqui. professor, Oi. aceita Gisele aí, por favor. Ah, Falta tentar entrar. pronto. Obrigada. Nada. 75 alunos. Isso é bom. Muito bem, minha gente. Vamos ao próximo tópico. Vou limpar aqui a tela. Eu vou fazer um vídeo explicativo desse aqui também. Olha, de todos que eu estou mostrando, eu vou fazer um vídeo separadinho e colocar para vocês, tá bom? É que eu comecei a fazer isso ontem, então ainda não tem muito material. Vamos aqui ao próximo. Faltam 10 minutos para a gente concluir. Deixa eu ver o próximo tópico qual é aqui. Terceiro ano. Observações. Vou explicar só mais esse tópico aqui para não ficar muito cansativo, gente. E eu quero perguntas. Vocês deviam fazer perguntas, viu? Deixa eu limpar a tela aqui. Vamos lá. Último tópico. Vamos olhar a garganta. Muito bem, gente. Vamos aqui. Um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Quais são os quadrantes ímpares? Eu tenho 4 quadrantes. Então, quadrante ímpar. Primeiro quadrante, um é ímpar, né? Então, o primeiro é ímpar. O segundo é par, o terceiro é ímpar. Então, os quadrantes, a bissetriz, né, dos quadrantes ímpares é aquela reta que vai passar pelo primeiro e o terceiro. Vamos lembrar o que é bissetriz. Bissetriz é uma reta ou uma semirreta, né? Tem mais gente chegando. Que divide o ângulo formado aqui em 2 ângulos iguais. Como assim? O ângulo formado entre os eixos é um ângulo de 90 graus, certo?
Metade de 90 graus, 45 graus. Então, essa reta aqui em vermelho, que passa pelo primeiro e o terceiro quadrante, né? Ela divide esse ângulo de 90 graus em dois ângulos iguais, ou seja, dois ângulos de 45 graus. Por isso ela é chamada de bissetriz, ok? Reta que divide o ângulo em duas partes iguais. E ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares, porque passa pelo primeiro e o terceiro quadrante, que ele vai chamar de B13, certo? Então vamos lá. Um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares se suas coordenadas são iguais. Ou seja, as coordenadas x, os valores de x são exatamente iguais aos valores de y, né? Então, assim, para todo A pertencente de reais, ou seja, para todo número real, o ponto AA, esse primeiro A é o valor de x e o segundo A é o valor do y. O ponto AA pertence à bissetriz B13, quer dizer bissetriz dos quadrantes ímpares. Então, ele está dizendo aqui, se o ponto estiver em cima dessa linha, as suas coordenadas são iguais. Vamos verificar. Então, aqui, esse ponto aqui, ó, exatamente aqui. A coordenada x dele é 1 e a coordenada y dele é 1. Esse ponto aqui, ó. Oi. Você podia explicar de novo que estava fazendo barulho aqui, eu não entendi. Um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares. Primeiro, o que é bissetriz? Bissetriz é uma reta, no caso, essa reta em vermelho. E ela é bissetriz porque ela divide o ângulo em dois ângulos iguais. Que ângulo? O ângulo formado entre os eixos x e y é o ângulo de 90 graus. Metade de 90 graus é 45, conforme está aqui, certo? Então, essa linha aqui, essa bissetriz, essa reta, ela divide esse ângulo aqui em dois ângulos de 45. Por isso ela é chamada de bissetriz. E ela é chamada de bissetriz dos quadrantes ímpares simplesmente porque ela passa entre o primeiro e o terceiro quadrante, que ele vai chamar de B13, que é a bissetriz que passa pelo quadrante 1 e pelo quadrante 3. Então, um ponto que pertence a essa reta, ele vai pertencer a ela se suas coordenadas são iguais, ou seja, o valor de x e o valor de y das coordenadas são iguais. Então, é o que a gente está vendo aqui, ó. Esse ponto aqui, primeiro, o valor de x dele é 1 e o valor do y é 1. Esse outro ponto, o valor de x é 2 e o de y, 2. Esse aqui, o x dele vale 3 e o y dele vale 3 também. E no terceiro quadrante, mesma coisa. Esse ponto aqui, o valor de x dele é menos 1 e o valor de y, menos 1, ou seja, iguais. Nesse ponto, o valor de x dele, menos 2, o valor de y também, menos 2. Esse último ponto aqui, coordenada x dele, menos 3, a coordenada y, menos 3. Né? Então, aqui eu tenho coordenadas, aqui, pegando no primeiro quadrante, coordenadas 3 e 3, tenho coordenadas 2 e 2, tenho coordenadas 1 e 1, tenho coordenadas menos 1, menos 1, menos 2, menos 2, menos 3, menos 3. Né? Então, aqui, ó, as coordenadas desse ponto aqui é essa, coordenada desse ponto é essa, desse ponto aqui é essa aqui, né? E assim por diante. Então, esse exemplo aqui está dizendo que um ponto vai pertencer a essa bissetriz dos quadrantes ímpares, né? Você vai saber isso toda vez que as coordenadas dele forem iguais, tá? Se as coordenadas forem exatamente valores iguais, o x é igual ao y, você vai saber que todos os pontos estão em cima dessa linha vermelha, que é chamada bissetriz dos quadrantes ímpares. Alguma pergunta? Não? Agora eu entendi, professor. Obrigada. Entendeu? Alguém está copiando? Posso sair daqui? Tô confiando. Está copiando, né? Lembrando
Tô olhando e tirando print, professor, aí depois eu pulo. Pronto. Lembrando que eu vou fazer também um vídeo sobre isso aqui, tá bom? Vou fazer essa explicação também em vídeo para vocês terem acesso depois. Ok? Professor, o senhor não tá gravando a aula, né? Se quiser, pode passar, professor. Eu sei, meu filho. O problema da aula é porque ela vai ficar um arquivo muito pesado, sabe? Aí, para postar para vocês, é um problema. Porque eu estou com a internet aqui, ela é até rápida, até dá para fazer. Mas vai ficar um tipo de vídeo longo, é quase 1 hora de vídeo, né? Imagine, você está com dúvida nesse aqui e você vai ter que ver o vídeo lá do começo, né, com esse problema. Eu estou separando em vídeos pequenos, porque aí vocês vão diretamente no que precisa, é até mais fácil de pesquisar, entendeu? O professor Arthur, eu escutei uns relatos dele no grupo, que ele teve que dividir o vídeo em 3 partes, esse vídeo da videoaula, da aula aqui, né, que a gente está gravando, em 3 para poder conseguir salvar. Então, eu já imaginei que ia acontecer isso, aí eu separei. Ok? Posso sair dessa tela? Professor, isso que o senhor está gravando aqui no sala de aula, o senhor vai postar no canal do YouTube? Vou. Não, isso aqui não. Esse vídeo grandão não. Eu vou gravar, vou postar para vocês os vídeos individuais. Ok? Ok, obrigado. Cadê? Terminou a apresentação. Bom, pessoal, temos 3 minutinhos só para alguma dúvida, O que vocês acharam da aula? Preciso melhorar o Professor, quê? todo mundo quer saber porque o senhor está usando uma caneta, se o senhor está com computador. É porque para escrever como eu escrevi, não foi no mouse, não. Isso aqui é uma mesa digitalizadora. E esse aqui é o mouse e caneta. Menino! É por isso que eu consigo Uau, ele é escrever. avançado, gente. Embora a minha letra ainda tá feia, porque faz tempo que eu não escrevo aqui com ela. Então, eu estou me habituando a escrever. Entendeu? E quem estava Aí, por escrevendo isso na eu consigo... tela, professor? Hã? Tinha professor que estava escrevendo na tela. Ah, é? Menino. Eu sei que conheci. Eu já tenho isso aqui há muitos anos. Eu comprei. Porque eu sempre, essas coisas de tecnologia eu gosto. Então, faz tempo que eu tenho. Eu sei que o professor Arthur comprou recentemente. O professor Arthur de Física e o professor Lucas de Matemática também comprou. Né? Por isso que eu consigo escrever ali minimamente legível para vocês. É porque tem essa mesinha aqui. É uma caneta. Professor, não é até 11h10, não? Ah, tem 11h10. Ai, Jesus. Terminou Obrigado. já, professor. A gente fica conversando. Meu Deus do céu, ó. É mesmo. Vai ter nem um exercício, professor. Oi? Eita. Sua casa é bonita, professor. Eita. Professor, de tarde eu vou faltar porque eu vou pro dentista, viu? Não bota falta meu, não. Obrigado. Tá bom. De tarde, acho que eu vou fazer alguns exercícios, tá bom? Ter alguns exemplos resolvidos. O que pegar desse assunto a gente já trabalha, tá? Professor, seu cabelo tá muito bonito, viu? Grande. Ah, obrigado, amor. Queria que ele ficasse bonito que nem o seu, mas, né? Tá pequeno ainda. Sala. Deixa eu mostrar para vocês uma outra coisa aqui. Vocês perguntaram do vídeo, né? Como eu falei para vocês, eu estou fazendo esses pequenos vídeos aqui. Então, por exemplo, vocês estão vendo aqui? Está abrindo para vocês? Ó. Tá aberto. Então, a aula que eu acabei de explicar para vocês, eu fiz em separado aqui, só ela. Cada tela daquela que eu fiz está aqui. Tá bom? Então, eu procuro aqui explicar da melhor maneira possível, né? E para vocês fica o registro, fica o vídeo específico daquela tela. Caso alguém tenha dúvida, só voltar aqui e acessar. Eu consegui fazer 4 vídeos hoje de manhã para vocês. Então, de cada uma daquelas telas que eu acabei de apresentar para vocês, tem um vídeo aqui que eu já aprontei. Ó.
todos eles têm um videozinho, que é para, no caso, vocês consultarem posteriormente e, no caso de terem dúvidas, rever o vídeo na parte mais específica, tá? Então, eles são pequenos e são rápidos de subir aqui para o YouTube e certamente vai ser rápido para vocês assistirem, né? Que precisa carregar e tal. Então, pensando nessa nosso problema de infraestrutura de internet, é que eu estou fazendo esses vídeos mais curtos, tá bom?